Bom, pessoal, seguinte, o que está acontecendo hoje em dia e que está sendo um processo muito prejudicial para os desenvolvedores e também para as empresas e grandes times de desenvolvimento? Cada desenvolvedor trabalha com um ambiente de desenvolvimento diferente, ok? Então vamos dizer, eu estou trabalhando com Mac aqui, o meu camarada está usando Linux, o outro meu camarada está usando Windows, ok? O Linux que o meu camarada está usando é o Ubuntu. No servidor que vai rodar de produção a nossa aplicação, está rodando o Red Hat. O que acontece? Percebam que nós estamos falando de sistemas operacionais diferentes, ok? E muitas vezes com versões do PHP diferentes, com versões do MySQL diferentes, ok? E isso normalmente dá muita zebra. Por quê? Porque na máquina do fulano tal ambiente está funcionando. Na máquina do ciclano não está. Em produção, ora está funcionando, ora não está. Ok? Então, o que a gente pode fazer para garantir que todos estejamos desenvolvendo dentro de um projeto, de um time, de uma equipe, com a mesma estrutura, ok? E é isso que eu quero falar para vocês hoje, tá? Eu acho que vocês já devem estar vendo aqui essa minha tela mostrando a VirtualBox, né? E você deve estar pensando, ele vai mandar a gente virtualizar um sistema operacional e vai ficar difícil de eu trabalhar porque a minha máquina não tem tanta RAM e vai ficar muito lento. Não vou fazer isso. Se você pensou nisso, esqueça. Eu não estou falando disso, ok? Eu vou falar o seguinte de um camarada hoje chamado Vagrant, tá? Tem gente que fala Vagrant, tem gente que fala Vagrant, tem gente que fala Vagrant. E independente do nome, o pessoal nos Estados Unidos chama de Vagrant, ok? O que acontece? O Vagrant, ele é um projeto, ok? Onde nós conseguimos setar um ambiente de desenvolvimento, ok? Que fique muito leve e que rode em background na sua máquina. Ou seja, a sua máquina não vai ficar se matando. O ambiente de desenvolvimento, ela vai ficar rodando ali nas escondidas dentro do seu computador. Eu prometo para você que ele não vai ficar lento, pelo menos em todos que eu testei até hoje não ficaram. E a gente vai garantir que todos trabalhemos com o mesmo ambiente, ok? Então é o seguinte, como é que funciona esse camarada aqui? Eu vou mostrar para vocês agora. Seguinte, primeiro passo para ele funcionar, você tem que instalar a VirtualBox na sua máquina, tá? Você apenas instala a VirtualBox, vai aqui em Download, a virtualbox.org, o projeto, e daí você baixe de acordo com o seu sistema operacional, ok? Instale a VirtualBox certinho no seu computador. Perfeito. Ok? Instalou a VirtualBox. Qual que é o próximo passo? Você vai entrar aqui no site do Vagrant, ok? É vagrantapp.com. Vai clicar aqui em Download. E você vai baixar a última versão disponível. Hoje, no momento da gravação, a última versão é 1.0.6. Provavelmente, daqui a um tempo, essa versão já fique defasada, mas de qualquer forma, duvido que mude muito do que eu vou explicar para vocês hoje aqui. Ok? Vocês instalando o Vagrant aqui, vai ser um processo bem simples, tá? Vai instalar Next, se for no Mac basta arrastar a pastinha, se for no Linux você baixa o .deb ou instala via apt-get, né? Se for o Windows você baixa o executável para instalar. Deixa eu clicar aqui na pasta. Olha só, ele tem versão DMG para Linux, tem o MSI para Windows, tem o Deb para Debian e para Ubuntu, ok? Ele tem RPM para rodar em Fedora e Red Hat, provavelmente. Então, assim, tem para todos para os sistemas operacionais que o pessoal mais utiliza hoje em dia. E você instala o Vagrant, ok? O que acontece? Depois de instalado, o que você tem que perceber? Chegar aqui, deixa eu fechar meu servidor embutido do PHP. Quando você digitar no seu console ou no seu prompt do MS-DOS, caso você esteja utilizando Windows, quando você digitar Vagrant aqui, você vai ter que verificar que um comando tem que ser rodado,
ok? Um comando ele tem que ter sido executado. Se não foi executado, simplesmente e der comando inválido, é porque ele não foi instalado direito. Ou, por exemplo, se você está no Windows, é muito comum, você vai ter que ir lá em ambientes do sistema e colocar o caminho do vagrant.exe também, né, dentro da sua variável path. Se você não colocar, ele não vai reconhecer o comando aqui dentro. Legal? No Windows, no Mac e no Linux, eu sei que ele já detecta automático. No Windows, provavelmente você vai ter que fazer essa configuração aqui. Ok? System Environments, ambiente do sistema, para trabalhar dessa forma aqui. Legal? Bom, o que acontece? O Vagrant está instalado, o VirtualBox também. O que acontece? Você precisa agora baixar, vamos dizer, uma máquina virtual preparada para que você consiga rodar as aplicações. Ok? O que a gente aqui da School of Net a gente fez? A gente preparou uma máquina virtual bem bacana, com PHP 5.4, com PHP Code Sniffer, com Apache, com suporte a Virtual Hosts dinâmicos, com MySQL, com servidor de e-mail, com bastante coisa, para que ela ficasse um ambiente o mais completo possível de desenvolvimento. Ok? Então, qual que é a nossa ideia? Hoje em dia, ao invés de você se matar e configurar sua máquina como um servidor, não, você vai rodar um Vagrant e utilizar uma máquina em background, tá? Não tem ambiente gráfico, não tem nada, vai rodar super leve aí para você. Porém, vai estar um Linux com um ambiente bacana para você conseguir desenvolver. E o mais legal é que se em algum momento você aprender a trabalhar, a customizar servidor, você mesmo pode criar o seu padrão de máquina e distribuir para os seus colegas também, ok? Então, o que acontece? Você vai acessar esse endereço aqui. Tá? Caso esse endereço tenha mudado futuramente, provavelmente aí no curso deve ter alguma errata para que vocês consigam baixar o endereço correto. De qualquer forma, aí vai. Vou clicar aqui e é esse endereço, ó, schoolofnet.amazonaws.com/sonbox.box, ok? Esse é um arquivo de 700 e poucos megas, tá? Aí vai pedir para baixar. Não vou baixar porque eu já tenho esse arquivo aqui. Legal? E o que vai acontecer? Você baixando esse arquivo, você coloca esse arquivo numa pasta. E eu vou te mostrar agora aqui. Olha só. Existe uma pasta aqui chamada sonbox.box. Uma pasta não. Um arquivo. Que foi esse arquivo, exatamente esse arquivo que eu baixei. Ok? Maravilha? Legal. O que você vai fazer? Você vai trabalhar da seguinte forma. Você vai digitar Vagrant, ok? Quando você der um Vagrant, a gente vai poder dar diversos comandos, tá? O primeiro comando que a gente vai dar vai ser Vagrant Box. Se eu digitar apenas Vagrant Box, olha só o que ele vai me mostrar. Ele vai mostrar quais são os subcomandos que eu consigo executar. Legal? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dar Vagrant Box Add, o nome de um box, eu vou chamar esse box de base, tá? E o caminho desse box, tá? Ou você pode passar o seu arquivo sonbox.box, ok? Ou você pode fazer diferente. Ou você pode, ao invés de baixar o arquivo da internet, que nem eu falei, você copia a URL e cola aqui. Ele já vai baixar e adicionar isso aí como máquina virtual para você. Ok? É basicamente isso. Esse comando aqui eu já executei, tá? Deixa eu tentar executar de novo para ver o que acontece. Ele está falando que esse box já existe, tá? Então eu vou dar um aqui, ó, um Vagrant Box List. E ele vai me listar os boxes que eu tenho aqui. O box que eu estou falando é esse base, tá? Que ele é baseado nesse sonbox.box que eu passei para vocês agora aí. Legal? Perfeito. Vocês vão adicionar, fazer exatamente isso. Bom, qual o outro ponto que nós temos que fazer agora? É o seguinte.
nós temos que dar um comando chamado vagrant init, tá? Você vai rodar esse comando, vagrant init, ok? E ele vai fazer o processo de preparação dessa máquina no seu computador. E então, você rodando esse comando, ele vai gerar um arquivo interessante aqui para você, que é esse arquivo aqui chamado vagrant file, tá? O que você vai fazer? Você vai abrir esse vagrant file. Eu vou abrir aqui para vocês com um editor qualquer de texto. Estou utilizando o editor Vim, você pode abrir no seu bloco de notas, no editor de texto que você quiser. Ok? E o que acontece? Esse arquivo é um arquivo de configuração da sua box. E tem algumas configurações, na realidade duas praticamente importantes, que nós temos que fazer. Uma é descomentar essa linha, eu já descomentei, perceba que ela não tem o sustenido aqui na frente, que é config.vm.network:bridged, ok? Outra coisa também é um forward port, ou seja, tudo que estiver rodando na porta 80 do servidor que a gente está instalando nessa máquina, a gente vai redirecionar para a porta 8080 quando a gente for acessar no browser, ok? E tudo que estiver na porta 3306, que é do MySQL, vai ser redirecionada para a porta 3333 da nossa máquina. Então, por exemplo, quando a gente for se conectar a um banco de dados, a gente vai ter que especificar a porta do MySQL como 3333 ao invés de 3306. Mas basicamente são apenas essas alterações que você tem que fazer, que é esse redirecionamento dessas portas e ativar aqui essa ponte de ligação entre essa máquina que a gente está rodando, ok? E a nossa máquina. Legal? Maravilha? Feito isso, olha só que interessante. Você salva o arquivo e daí você vai rodar um comando chamado de vagrant app. E ele vai colocar a sua máquina no ar. Ou seja, ele vai iniciar o servidor. Olha só, ele está criando a máquina virtual e ele está fazendo um boot. Ok? Ele está fazendo a máquina iniciar. E a máquina iniciando, ele avisa aqui pra gente. Normalmente não demora muito. Ele fala aqui que para esperar a máquina iniciar pode demorar alguns minutos, né? Mas basta a gente esperar um pouquinho só. Prontinho. A nossa máquina, ela já está rodando, ok? Olha que interessante. A máquina já está funcionando. Então, nesse momento, o que acontece? Nós já temos um servidor Apache com MySQL, com todas as configurações que a gente precisa. Ok? E isso é muito legal. No próximo vídeo a gente vai aprender como que a gente consegue fazer para colocar os arquivos na nossa máquina normal, para a gente desenvolver na nossa máquina, mas conseguir utilizar o servidor dessa máquina que está rodando em background com o Vagrant. Legal? Um grande abraço e até a próxima!